Boa noite. Gostaria de agradecer a Deus a presença de todos. Eu que nos assiste pelas redes sociais, Facebook e YouTube, nosso muito obrigado. Daremos início à sexta sessão ordinária de 22 de abril de 2026. Conforme a resolução número 115, o vereador Dani fará a leitura do trecho da Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não fique com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Constatando o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 23/2026, autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 23/2026. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Mirassolândia. Instituiu o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras providências. A senhora Célia... Pela ordem, senhor presidente. Já que o projeto não vai para votação, peço dispensa da leitura. Coloque em votação o pedido de dispensa da leitura do vereador. Leitura dispensada. Encaminhe para as comissões. Solicito à segunda secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 02/2026, autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar número 2/2026. Atualiza os valores das referências 1 a 3 da escala de vencimentos dos empregados públicos da administração direta do Poder Executivo Municipal, assegurando o cumprimento do salário mínimo nacional e dá outras providências. A prefeita municipal de Mirassolândia, Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Ficam atualizados os valores das referências 1 a 3 da escala de vencimentos aplicáveis aos empregados públicos da administração direta da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, de forma que a referência 1 passe a corresponder ao valor de R$ 1.621, em conformidade com o salário mínimo nacional vigente, reservando-se os percentuais de evolução entre essas referências até a referência 3, conforme tabela constante do anexo 1 desta lei complementar. Artigo 2º. O quadro de referências alterado por esta norma está descrito no anexo 1, que passa a integrar a presente lei, bem como o anexo 2, que trata da previsão de impacto orçamentário financeiro, nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar no 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 3. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do 1º de janeiro de 2026, em observância ao princípio da legalidade e à legislação orçamentária municipal. Mirassolândia, 15 de abril de 2026. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, prefeita municipal. Encaminham para a ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 03/2026, autoria do Executivo Municipal.
Projeto de Lei Complementar número 3/2026. Dispõe sobre a revisão geral anual dos salários dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo, dos subsídios dos conselheiros tutelares e da Bolsa de Estudo para estagiário de Mirassolândia e da outras providências. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, Prefeita Municipal de Mirassolândia, Comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a conceder revisão geral aos salários dos servidores ativos e inativos e ao subsídio dos conselheiros tutelares, em 4,14%, observando o período da inflação anual apurada pelo IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Acumulado, durante o período de abril de 2025 a março de 2026. Artigo 2º. Fica concedido o reajuste de 4,14% ao valor da bolsa de estudo paga aos estagiários, referente à reposição inflacionária no período de abril de 2025 a março de 2026, também apurada pelo IPCA. Artigo 3º. A revisão geral anual do salário dos servidores, do subsídio dos conselheiros tutelares e da bolsa dos estagiários atenderá ao que dispõe aos artigos 37, inciso 10 e 39, parágrafo 4º, ambos da Constituição Federal, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Integra a presente lei o anexo 1, que dispõe sobre o impacto orçamentário de que trata o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00. Artigo 6º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1/4/2026 e revogadas disposições em contrário. Mirassolândia, São Paulo, 16/4/2026. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, Prefeita de Mirassolândia. Justificativa do projeto de lei complementar número 3/2026. Exposição de motivos. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mirassolândia, nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar a vossas excelências o incluso projeto de lei para análise e deliberação desta egrégia Câmara Municipal, em conformidade com as justificativas apresentadas a seguir. O presente projeto de lei tem como objetivo garantir a revisão geral anual do salário dos servidores municipais, ativos e inativos, dos conselheiros tutelares e dos estudantes bolsistas, considerando a inflação acumulada no período de abril de 2025 a março de 2026, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Justificativa. O objetivo deste projeto é efetivar a recompensação salarial dos servidores municipais ativos e inativos, dos conselheiros tutelares e dos estudantes bolsistas, com o fito de compensar a perda do poder aquisitivo devido à inflação. Trata-se de direito constitucional previsto no artigo 37, inciso 10, da CRFB. No projeto, ora apresentado, foi adotado IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Acumulado, durante o período de abril de 2025 a março de 2026, conforme se observa do impacto orçamentário e financeiro anexo. Registra-se que a revisão, ora proposta, não elevará os gastos com pessoal acima dos limites previsto pelo CRFB, conforme já demonstrado no impacto orçamentário e financeiro anexo, razão pela qual solicito apoio dos nobres vereadores para aprovação do referido projeto. Sendo assim, apresentamos nossa proposta para ser apreciada, analisada e posteriormente aprovada pelos nobres vereadores. Atenciosamente, Mirassolândia, São Paulo, 16/4/2026,
Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, prefeita de Mirassolândia. Encaminho para a ordem do dia. Solicito à segunda secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 04/2026, autoria do Executivo Municipal. Projeto de Lei Complementar número 04/2026. Dispõe sobre o reajuste do prêmio por assiduidade instituído pela Lei 830/1996 e alterado pelas leis 1172/2009, 1237/2011, 1264/2012, Lei Complementar 084/2022 e Lei Complementar 099/2025. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, prefeita municipal de Mirassolândia, comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O prêmio de assiduidade destinado aos empregados públicos do Executivo de Mirassolândia, atualmente pago em espécie e mantido desde abril de 2024, no valor de R$ 500, será reajustado para R$ 700, devendo ser revisto pelo Poder Executivo em caso de defasagem. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Integra a presente lei ao anexo 1, que dispõe sobre o impacto orçamentário de que trata o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/00. Artigo 4º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2026 e revogadas disposições em contrário. Mirassolândia, São Paulo, 16 de abril de 2026. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, prefeita municipal. Justificativa do projeto de lei complementar número 04/2026. Exposição de motivos. Senhor presidente da Câmara Municipal de Mirassolândia, nobres vereadores. Tenho a honra de encaminhar a vossas excelências o incluso projeto de lei complementar para análise e deliberação desta egrégia Câmara Municipal, em conformidade com as justificativas apresentadas a seguir. O presente projeto de lei tem como finalidade reajustar o valor do prêmio por assiduidade dos empregados públicos do Executivo Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo exclusivamente reajustar o valor do prêmio de assiduidade, atualmente fixado em R$ 500, cujo último reajuste ocorreu em abril de 2024, passando para o montante de R$ 700. O referido reajuste mostra-se necessário para preservar o poder aquisitivo do benefício, o qual, desde a sua criação, tem como finalidade auxiliar os beneficiários nas despesas básicas, especialmente aquelas relacionadas à aquisição de gêneros alimentícios. É notório que, ao longo do tempo, os preços desses itens vêm sofrendo constantes elevações, o que justifica a atualização
periódica do valor do prêmio. Ressalta-se que o prêmio de assiduidade constitui importante instrumento do empregado público, estimulando a regularidade, o comprometimento e a eficiência no desempenho das funções, sem implicar criação de novas vantagens, mas apenas a recomposição de valor de benefício já existente. Sendo assim, apresentamos nossa proposta para ser apreciada, analisada e posteriormente aprovada pelos nobres vereadores. Atenciosamente, Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, prefeita de Mirassolândia. Primeiro secretário, que faça a leitura do projeto de lei complementar número 05/2026, autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 05/2026, 17 de abril de 2026. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores ativos da Câmara Municipal de Mirassolândia. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, prefeita municipal de Mirassolândia, comarca de Mirassol, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal de Mirassolândia aprova, e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo de Mirassolândia autorizado a conceder revisão geral anual aos salários dos servidores ativos da Câmara Municipal de Mirassolândia, correspondendo a 4,14%, em conformidade com o IPCA/IBGE, durante o período de abril de 2025 a março de 2026. Artigo 2º. Integra a presente lei seu anexo 1, que dispõe sobre o impacto orçamentário de que trata o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2026. Câmara Municipal de Mirassolândia, São Paulo, 17 de abril de 2026. Exposição de motivos. O presente projeto tem como objetivo garantir a revisão geral anual referente à recomposição salarial dos períodos assegurados aos funcionários públicos municipais do Poder Legislativo Municipal. O artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal prevê e assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Por fim, salientamos que a revisão proposta não eleva os gastos com o pessoal acima dos limites previstos pela Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal, como demonstrado no impacto orçamentário em anexo, razões pelas quais solicitamos o apoio dos pares na aprovação da matéria. Câmara Municipal de Mirassolândia, 17 de abril de 2026. Encaminho para a ordem do dia. Não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos para o início da ordem do dia.
Reiniciando os trabalhos, solicito o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Adriano, presente. Carlos Murilo. Presente. Cleonice Antônia. Presente. Edna Maria. Presente. João Batista. Presente. João Vanderlei. Presente. Regina Aparecida. Presente. Renata Brigatti. Presente. Johnny. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 22/2026 e do parecer. Projeto de lei número 22/2026. Dispõe sobre a denominação do núcleo habitacional, Recanto dos IPs, como de vias públicas que especifica e dá outras providências. Parecer: Comissão Justiça e Redação, projeto de lei número 22/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal. Relatório: trata-se de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal que visa denominar o núcleo habitacional Recanto dos IPs, bem como as vias públicas neles inseridas, localizada no município de Mirassolândia. A proposição também prevê a adoção de providências administrativas para a devida identificação dos lagradouros, incluindo a instalação de placas e atualização dos registros públicos. É o relatório. Parecer dos relatores. Compete a esta comissão manifestar-se quanto aos aspectos constitucional, legal, regimental e de técnica legislativa. Quando a constitucionalidade, a proposição encontra amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo a denominação de bens públicos. No que tange à legalidade, o projeto está em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo vício de iniciativa, uma vez que a matéria pode ser proposta pelo Poder Executivo, especialmente quando relacionada a loteamentos e núcleos habitacionais instituídos pela administração. O texto encontra-se, em geral, bem estruturado, atendendo às normas de técnica legislativa. Portanto, verificando que o referido projeto está de acordo com o regramento legal, recomendamos a sua discussão e aprovação. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação acompanha o parecer do relator, manifestando-se favoravelmente à sua aprovação. Câmara Municipal de Mirassolândia, 17 de abril de 2026. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Ronaldo de Oliveira Santos, presidente. Carlos Adriano dos Santos Malone, relator. E João Vanderlei Gonçalves, membro. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Aprovado. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 02/2026 e do parecer. Projeto de Lei Complementar número 02/2026. Atualiza os valores das referências 1 a 3 da escala de vencimentos dos empregados públicos da administração direta do Poder Executivo Municipal, assegurando o cumprimento do salário mínimo nacional e da outras providências. Parecer conjunto. Comissão Justiça e Redação de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Complementar número 02/2026. Atualiza os valores das referências 1 a 3 da escala de vencimentos dos empregados públicos da administração direta do Poder Executivo Municipal, assegurando o cumprimento do salário mínimo
nacional e da outras providências. Poder Executivo Municipal. Relatório. Trata-se do projeto de lei complementar número 02/2026, de iniciativa da chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a atualização dos valores das referências 1 a 3 da escala de vencimentos dos servidores públicos da administração direta, com a finalidade de assegurar o cumprimento do salário mínimo nacional, bem como promover adequações remuneratórias nas demais referências correlatas. É o relatório. Parecer dos relatores. A matéria insere-se na competência legislativa do município, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal do Brasil. A iniciativa do projeto é privativa da chefe do Poder Executivo, por tratar de matéria relativa ao regime jurídico e à remuneração dos servidores públicos municipais, em conformidade com o princípio da separação dos poderes e com a Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, quanto ao aspecto formal, o projeto revela-se constitucional e legal. No mérito, a proposta atende irrelevante interesse público, uma vez que assegura o cumprimento do salário mínimo nacional, conforme disposto no artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal do Brasil. Evita distorções na estrutura remuneratória do quadro de servidores. Promove maior equilíbrio e justiça salarial entre as faixas de menor remuneração. A medida também se mostra alinhada aos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do servidor público. No aspecto orçamentário e financeiro, a matéria deve observar os limites e condições estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente quanto à existência de dotação orçamentária e a estimativa de impacto financeiro. O texto observa as normas de técnica legislativa, apresentando-se claro, coerente e adequado à sua finalidade. Diante do exposto, verificando-se que o projeto de lei complementar número 02/2026 está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, manifestamo-nos favoravelmente à sua tramitação e aprovação. Parecer da comissão. As comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento, em reunião conjunta, acompanham o parecer dos relatores, manifestando-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei complementar número 02/2026, Câmara Municipal de Mirassolândia, 22 de abril de 2026. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Presidente Ronaldo de Oliveira Santos, relator Carlos Adriano dos Santos Malone, membro João Vanderlei Gonçalves. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Presidente Renata Brigatti Alavarce, relatora Cleonice Antônia da Silva, membro Carlos Murilo dos Santos. Coloque em primeira discussão. Coloque em primeira votação. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 03/2026 e do parecer. Projeto de lei complementar número 03/2026. Dispõe sobre a revisão geral anual dos salários dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo, do subsídio dos conselheiros tutelares
e da bolsa de estudo para estagiário de Mirassolândia e da outras providências. Parecer conjunto, Comissão Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Complementar número 03/2026. Ementa. Dispõe sobre a revisão geral anual dos salários dos servidores ativos e inativos do Poder Executivo, do subsídio dos conselheiros tutelares e da bolsa de estudo para estagiários de Mirassolândia e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que visa conceder revisão geral anual aos servidores públicos municipais, ativos e inativos, bem como ao subsídio dos conselheiros tutelares e às bolsas de estágio, no percentual de 4,14%, correspondente à reposição inflacionária apurada pelo IPCA no período de abril de 2025 a março de 2026. A proposta estabelece ainda que o impacto orçamentário financeiro acompanhe o projeto, em atendimento à legislação vigente, especialmente à Lei de Responsabilidade Fiscal. É o relatório. Parecer dos relatores. A iniciativa é legítima e constitucional, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição Federal do Brasil, aplicado subsidiariamente aos municípios, uma vez que a matéria versa sobre o regime jurídico e a remuneração dos servidores públicos, sendo competência privativa do chefe do Poder Executivo. O projeto encontra respaldo no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índice, bem como os princípios da legalidade, isonomia e irretutibilidade de vencimentos. No tocante ao subsídio dos conselheiros tutelares, a matéria também se insere na competência do Executivo Municipal, observadas as disposições da legislação local aplicável. No aspecto orçamentário financeiro, o projeto atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo a devida estimativa de impacto, o que demonstra compatibilidade com o equilíbrio das contas públicas. Ressalta-se que a revisão proposta possui natureza de composição inflacionária, não configurando aumento real de remuneração, sendo juridicamente admitida, desde que observados os limites legais. O texto observa as normas de técnica legislativa, apresentando-se claro, coerente e adequado à sua finalidade. Diante do exposto, verificando-se que o projeto está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, manifestando-nos favoravelmente à sua tramitação e aprovação. Parecer da comissão. As comissões da Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, em reunião conjunta, acompanham o parecer dos relatores, manifestando-se favoravelmente à aprovação da matéria. Câmara Municipal de Mirassolândia, 22 de abril de 2026. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Presidente, Ronaldo de Oliveira Santos. Relator, Carlos Adriano dos Santos Malone. Membro, João Vanderlei Gonçalves. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Presidente, Renata Brigatti Lavarce. Relator, Cleonice Antônia da Silva. Membro, Carlos Murilo dos Santos. Coloque em primeira discussão. Coloque em primeira votação. Aprovado. Solicito à segunda secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 04/2026 e do parecer. Projeto de Lei Complementar número 04/2026. Dispõe sobre o reajuste do prêmio por assiduidade instituído pela Lei 830/1996 e alterado pelas leis 1172/2009,
1237/2011, 1264/2012, Lei Complementar 084/2022 e Lei Complementar 099/2025. Parecer conjunto. Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Complementar número 4/2026. Dispõe sobre o reajuste do prêmio por assiduidade instituído pela Lei 830/1996 e alterado pelas leis 1172/2009, 1237/2011 e Lei Complementar 84/2022 e Lei Complementar 099/2025. Poder Executivo Municipal. Relatório. Trata-se do projeto de Lei Complementar número 4/2026, de iniciativa da chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste do prêmio por assiduidade dos empregados públicos do Poder Executivo de Mirassolândia. O projeto propõe, primeiro, a alteração do valor de benefício de R$ 500 para R$ 700. Segundo, a produção de efeitos retroativos a 1º de abril de 2026. Terceiro, o acompanhamento de anexo 1, contendo a estimativa de impacto orçamentário financeiro em atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. É o relatório. Parecer dos relatores. A matéria versa sobre regime jurídico e remuneração de servidores públicos municipais, inserindo-se na competência legislativa do município, nos termos do artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal do Brasil. A iniciativa é privativa da chefe do Poder Executivo, por tratar de matéria que implica aumento de despesa com pessoal, em observância ao disposto no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição Federal do Brasil, aplicado subsidiariamente aos municípios. Assim, não há vício de iniciativa. No aspecto orçamentário e financeiro, o projeto atende às exigências dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao apresentar a estimativa de impacto financeiro, bem como indicar a existência de dotação orçamentária própria, o que demonstra a viabilidade de sua execução. Quanto ao mérito, a proposta revela-se adequada ao interesse público, ao promover a valorização dos empregados públicos mediante a atualização do prêmio por assiduidade, incentivo que contribui para a eficiência, regularidade e continuidade dos serviços públicos. No tocante à técnica legislativa, o texto observa as disposições da Lei Complementar número 95/1998, apresentando-se claro, coerente e devidamente estruturado. Ressalta-se que a retroatividade prevista deve observar a efetiva disponibilidade orçamentária e financeira, bem como os limites legais aplicáveis à despesa com pessoal. Diante do exposto, verificando-se que o projeto de lei complementar número 04/2026 está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, manifestamo-nos favoravelmente à sua tramitação e aprovação. Parecer da comissão. As comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento acompanham o parecer do relator, manifestando-se favoravelmente à sua aprovação.
Câmara Municipal de Mirassolândia, 22 de abril de 2026. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Presidente Ronaldo de Oliveira Santos. Relator Carlos Adriano dos Santos Malone. Membro João Vanderlei Gonçalves. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Presidente Renata Brigatti Alavarce. Relator Cleonice Antônia da Silva. Membro Carlos Murilo dos Santos. Coloco em primeira discussão. Coloco em primeira votação. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 5/2026 e do parecer. Projeto de Lei Complementar número 05/2026. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores ativos da Câmara Municipal de Mirassolândia. Parecer em conjunto. Comissão Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Complementar número 05/2026. Ementa. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores ativos da Câmara Municipal de Mirassolândia. Autoria Mesa Diretora. Relatório. Trata-se do projeto de lei complementar número 05/2026, de iniciativa da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Mirassolândia, que visa conceder revisão geral anual aos servidores públicos ativos do Poder Legislativo Municipal, no percentual de 4,14%, correspondente à reposição inflacionária apurada pelo IPCA no período de abril de 2025 a março de 2026. A proposta também estabelece que o impacto orçamentário financeiro acompanhe o projeto, em atendimento à legislação vigente, especialmente à Lei de Responsabilidade Fiscal. É o relatório. Parecer dos relatores. A iniciativa é legítima e constitucional, uma vez que o projeto é de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, órgão competente para dispor sobre a organização administrativa, regime jurídico e remuneração de seus servidores, em observância ao princípio da separação dos poderes, previsto na Constituição Federal do Brasil. O projeto encontra respaldo no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinções de índice. A matéria também observa os princípios da legalidade, isonomia e irredutibilidade de vencimentos. No aspecto orçamentário financeiro, verifica-se que a proposta atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo a devida estimativa de impacto, o que demonstra compatibilidade com o equilíbrio das contas públicas. Ressalta-se que a revisão proposta possui natureza de recomposição inflacionária, não configurando aumento real de remuneração, sendo juridicamente admitida desde que observadores os limites legais, o que se verifica no presente caso. O texto observa as normas de técnica legislativa, apresentando-se claro, objetivo e adequado à sua finalidade. Diante do exposto, constatando-se que o projeto de lei complementar número 05/2026 está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente, manifestando-se favoravelmente a sua tramitação e aprovação. Parecer da comissão. As comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento acompanham o parecer do relator, manifestando-se favoravelmente a sua aprovação. Câmara Municipal de Mirassolândia, 22 de abril de 2026. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Presidente Ronaldo de Oliveira Santos. Relator Carlos Adriano dos Santos Malone. Membro João Vanderlei Gonçalves. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Presidente Renata Brigatti Alavarce. Relator Cleonice Antônia da Silva. Membro Carlos Murilo dos Santos.
Coloque em primeira discussão. Coloque em primeira votação. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária, após o término desta, para apreciação dos projetos de lei complementar número 02, 03, 04 e 05. Declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora, aos nobres vereadores, a todos que aqui se fazem presentes, funcionários, a todos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook, YouTube, nosso muito obrigado. Bom, eu vim aqui fazer um convite aos vereadores, aos funcionários e a toda a população de Mirassolândia, né? Macaúba, zona rural. Próximo domingo, dia 26, nós teremos o 11º almoço e leilão do gado em prol HB de São José do Rio Preto, né? Então a gente convida todo mundo para participar, para ir almoçar lá. Vai ter várias coisas legais. E já vem alguns anos que a gente vem fazendo esse evento, o Clube dos Amigos, e a gente vem convidando toda a população. E também quero agradecer, né, a todos os vereadores, né, unanimidade, todos eles que ajudou, né, os 9 vereadores hoje estão participando do evento. Isso aí é com muita alegria que a gente vê que está todo mundo envolvido por uma causa nobre, né? E só tenho a agradecer e espero a todos no domingo lá para a gente confraternizar e ajudar uma instituição séria que precisa tanto. Muito obrigado. Nada mais, encerra a sessão. Boa noite.